Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Esaú Neves e venho gravar um vídeo da poderosa palavra de Deus para todos nós. E eu coloco como tema, ministros ou mercenários. Em outra situação eu quero colocar para você que seja um ano que nós lutemos contra os mercenários. Nesse texto, eu quero ler João capítulo 10, versículo 12. Diz assim, a palavra do Senhor: o mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é pastor, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Quando está dizendo nesse texto, o mercenário que não a quem não pertence as ovelhas, que esta pessoa não é o pastor, não luta pelas ovelhas, mas quando vê o lobo, ele foge. Eu gostaria que você soubesse que o pastor, nesse texto de João, Jesus afirma que dá vida pelas ovelhas, apacenta, alimenta, guia, e quando vê o perigo, ele entra na batalha pela vida de uma ovelha. A segunda coisa que nós temos que entender, que as ovelhas verdadeiras não ficam na mão do mercenário, ela nunca fica onde não são cuidados. Portanto, quando nós vemos essa vida reclamando do pastor, ele não me visita, eu já falei com o pastor, ele não se importou com o meu problema, ele falou isso, e a pessoa permanece lá, mostra que você não é ovelha de Deus, porque a palavra afirma que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, mas o pastor dá um resultado de cuidados para a vida da ovelha, dá atenção, dá a vida por ela, se entrega por ela. Não é como hoje em dia da grande mídia e as igrejas que investem, a nossa sede está aqui, ou você vem ou se dane. Não quer saber se você tem recurso, você está impossibilitado, as suas situações. Quanto mais você que já é membro de uma igreja. Os chamados ficam nessas igrejas porque eles são chamados por Deus, mas não entendem a voz do pastor. Então está lá maltratado, sem atenção, sem cuidados, ele continua naquela igreja. É porque falaram se eu sair sem a bênção, é porque fala, mas eu gosto, ai, mas meu pastor é bonzinho, arrumando motivos para não ser abençoado. Agora os escolhidos, eles sabem que do céu vem resposta, a casérnia. E quando não se tem resposta, ele entende que ali não é um pasto de Deus, ali não tem alimentação para ele, ali não tem aprisco para ele, ali não vem o refúgio de Deus para as almas dele, ali ele entende que na verdade é uma cisterna rota, uma cisterna onde não vai se achar água potável para saciar a sua sede. Então entenda que se você é uma das pessoas que está com a vida complicada, mas falando, mas o pastor não me dá bênção, mas que falaram que ai de mim se saiu, sua vida já está ferrada, sua vida já está danosa, e você vai ficar aí como presa de homem, mas não como ovelha de Deus. Os chamados não entendem a voz, os escolhidos ouviu o chamado, entendeu a voz, a direção, e ele corre atrás do bom pastor, atrás da vida espiritual, da vida moral, da providência prometida pela Bíblia Sagrada. Os escolhidos não ficam na mão do mercenário, porque aqui em João 10, 12 diz que de modo quando viu o lobo, o mercenário, ele deixa, olha bem, e foge. Olha que coisa interessante, o mercenário, ele não tem preocupação de maneira nenhuma com proteção, ele tem a preocupação com a extorsão, com o alto benefício, ele quer a lã da ovelha. Quando a ovelha pode estar participando, estar no meio, dizimando, ofertando, fazendo número na sua igreja, interessa. Mas quando ouvem falar, tem batalha espiritual, Satanás está em certas situações, ele foge. Ele não é pastor, ele não tem compromisso com defesa, proteção. E Jesus, como para expiação do nosso pecado, ele deu a vida dele.
Então o sangue de Jesus nos purifica, é defesa. Jesus como advogado, defesa. Jesus como intercessor, defesa. Todos os atributos de Cristo têm que estar num pastor. Portanto, se você está aí mendigando cuidados, sendo fiel, lutando ao Senhor conforme as suas possibilidades, ou quem sabe você é um homem que se sente de Deus, mas alega correria, motivos, e não está dando conta e nem distinguindo grupos por causa do seu ego, para cuidar do seu rebanho, porque às vezes tinha grupos de pastores para grupos de ovelhas, repartiam as ovelhas em vários pastores, porque o rebanho era grande. Mas se você é um homem seguro e maturo, que não confia nos teus ministros e não designa trabalho, e suas ovelhas estão padecendo, fica sabendo que Jesus vai cobrar de você. Aleluia! As ovelhas que têm vida destruída é porque você está na mão de falsos pastores, ou você é rebelde ou teimoso. De repente você está vendo que o camarada não tem função para isso. Por exemplo, eu já ouvi igreja das pessoas falar: Deus levantou o pastor, está lá um grupo com ele. Mas meu pastor não é de pregar. Meu pastor não tem ministério da pregação. Eu não entendo se é Deus que levantou um negócio desse. Eu já ouvi pessoas reclamar: nossa, meu pastor prega igualzinho o Marco Feliciano. Você vê que a mensagem que o Feliciano, o fulano Beltrano pregou, daqui a pouco ele está repetindo. Pode ser que ele está tentando buscar o ministério, mas ainda não tem. Está tendo as mesmas respostas que você vê no vídeo? Não, porque Deus não está naquele que copia para imitar e ostentar. Deus está na vida daqueles que descobriu o que Deus tem para a vida dele. Ele recebeu vida do bom pastor e recebeu o ministério do bom pastor Jesus Cristo. Então ele tem fundamento. Ele apacenta, alimenta, ele guia, ele corre atrás, ele tem atenção por você. E eu faço um voto que em 2016 você e eu combatamos os mercenários e que Deus mantenha os bons ministros debaixo da sua santa graça. Em nome de Jesus.